Eu não sei se as mídias sociais estão fazendo o trabalho que era do jornalismo, mas elas estão fazendo um trabalho que já devia estar sendo feito há muito tempo. A gente considera que o jornalismo é a tarefa ou a militância de investigar, de apurar informações que deveriam ser de interesse público e fazer com que essas informações sejam devidamente distribuídas para que as pessoas possam saber do que está acontecendo. Como o jornalismo, especialmente o jornalismo do Brasil, através dos tempos, ele tem sido controlado por muito pouca gente, tem sido realizado por muito pouca gente, e as mídias sociais elas dão uma oportunidade para que mais e mais pessoas possam debater, seja lá qual for o tema. Esse debate tem se privilegiado nas mídias sociais, mas ele acaba esbarrando também no jornalismo. Qual a grande diferença? Eu acho que enquanto participante de mídias sociais, cada pessoa tem naqueles espaços o direito e a oportunidade de dizer aquilo que quer. Nem sempre aquilo que se quer dizer é jornalismo. E nem sempre aquilo que se quer dizer teve uma devida apuração, enfim, teve um processo. Cabe ao jornalismo interpretar esse movimento das mídias sociais para que, número um, diversifique as pautas e, número dois, e aí a parte mais legal, é que cada vez mais, quanto mais cresce o poder das mídias sociais, menos essas pessoas estão tendo o privilégio que tinham de determinar o que é que a gente tem que saber e o que é que a gente não tem que saber. Então, muitas matérias que em outros tempos elas seriam escondidas, elas não estariam nos jornais e na televisão e na rádio, por conta das mídias sociais, essas mídias exercem uma pressão sobre quem faz o jornalismo e essas notícias acabam aparecendo no jornal, na televisão e no rádio. Eu acho que mais do que pautando, primeiro que as notícias sempre vão aparecer primeiro nas mídias sociais. Então o jornalismo não é mais o dono do furo. A tarefa do jornalismo ela tem que estar sempre sendo repensada. Vão ganhar aqueles jornalistas e aquelas jornalistas que se dedicarem ao fazer jornalístico propriamente dito, a consultar uma quantidade maior de fontes, a investigar de uma maneira mais adequada, a utilizar aquele espaço que é jornalístico, que não é pessoal, que não é de mídias sociais, para que as notícias e os eventos eles sejam esmiuçadamente mais discutidos. Então esse fazer jornalístico, que é o que a gente aprende na universidade, ele só tende a se aprimorar a partir da cobrança que vem das mídias sociais. Nós no Centro Cultural Luiz Freire, a gente já trabalhava a questão do direito à comunicação há algum tempo. A gente percebia que algumas demandas que vinham não só do centro, mas de parceiros do centro, especialmente indígenas, quilombolas, população homossexual, periferia urbana, essas demandas elas não eram corretamente traduzidas pelos meios de comunicação. Então a atuação que a gente tinha logo no início dos anos 2000 era de procurar um contato mais direto com os jornalistas. A gente achou que, por uma questão de transparência, esse diálogo, naquele momento, ele precisaria ser mais democratizado. Era o início dos blogs no Brasil, era o primeiro boom dos blogs, e a gente achou que, como a gente também não tinha recurso para fazer de uma ou outra forma, a gente sabia que o rádio e a televisão podiam ser veículos também importantes, a gente criou o Ombudsper, com o objetivo principal de fazer com que aquele diálogo, que já existia de uma maneira mais privada entre nós, ONG, e as redações, eles pudessem ser um diálogo mais aberto, que outras pessoas, outras organizações, outros movimentos pudessem participar. Isso, no primeiro momento, causou um certo estranhamento dos colegas jornalistas, mas hoje o Ombudsper é frequentado e é comentado por muita gente dentro das redações, e a gente acha que vem prestando um serviço bastante interessante. Eu gosto muito. Eu acho que todo militante, seja lá de que qual causa, ele precisa se empoderar das mídias sociais. Muitas das nossas lutas, elas ainda vão demorar um pouco a chegar à mídia tradicional, porque a mídia tradicional, ela, por mais que tenha profissionais muito militantes e muito bons, ela vai ser sempre pautada pela questão do lucro. E a pauta de muitos movimentos, de muitos movimentos sociais não passa por essa divagação. Então, se a gente não se apropria das mídias sociais para poder dizer aquilo que a gente quer dizer, a gente corre um risco muito grande de permanecer invisível.
Então eu acho que cada vez mais as pessoas precisam se empoderar de trabalhar nessas mídias, seja o Twitter, seja o Facebook, você procurar ver onde é que está o público com quem você quer falar, você aprender a chegar a esse público, que é como a gente fazia há 10, 20 anos, só que a gente fazia tentando estabelecer estratégias de ganhar espaço nos meios de comunicação privados. Acho que a gente não precisa deixar de fazer isso, mas hoje a gente tem todo um universo de mídias sociais que pode dar para muitos movimentos aquela palavra que está faltando. É claro que na questão do Oriente Médio não foi uma coisa simplesmente de mídias sociais, mas houve uma coisa forte de mídias sociais. Como houve aqui já no Brasil alguns exemplos que a gente já pode citar. Na questão do Cala a Boca Galvão, durante 5 dias você ter uma crítica a um meio de comunicação sendo a coisa mais comentada de todas as mídias sociais do mundo inteiro, eu acho que esses acorda-povo, eles começam a acontecer através também das mídias sociais. Quando os jovens, quando as pessoas que estão nas comunidades se empoderam e percebem que aquilo que se diz naquele Twitter, naquele Facebook, pode realmente repercutir. E quanto mais pessoas estão participando, quanto mais pessoas estão dizendo aquilo que pensam, eu acho que a gente tem muito o que ganhar com isso. Nas mídias tradicionais ela não acontece. Eu acho que em qualquer discussão sobre direitos em que o detentor do poder sobre determinado direito, sobre determinado contexto, se vê ameaçado de perder o poder que é dele, é natural que ele não queira discutir isso. Essa discussão precisa se dar através de meios independentes, populares e comunitários, sejam rádios comunitárias, sejam TVs comunitárias, sejam murais, sejam grafites no muro, seja o Twitter, seja o Facebook. A gente precisa se apoderar, e quanto mais ferramentas a gente conseguir se apoderar, para fazer com que a formiguinha se junte e possa dizer alguma coisa para que o elefante possa temer. Veja, eu acho curioso que empresas que dizem defender a liberdade de expressão demitam pessoas por dizerem aquilo que querem dizer. Isso sozinho eu acho curioso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa se espantar por isso. O que a gente precisa discutir é o que uma empresa ganha ou perde em sua marca, e aí falando a linguagem deles mesmo, quando assume uma atitude que vai contra o discurso dessa própria empresa, tentando fazer com que sua marca seja ligada a um conceito de não à censura e de sim à liberdade de expressão. Isso é complicado para a marca dessa determinada empresa. Eu acho que não é inteligente para elas. É óbvio que é uma violação, é óbvio que deveria constar de todos os relatórios sobre violação à liberdade de imprensa, até no caso de jornalistas que são demitidos, que existem, não só por falarem coisas nas mídias sociais, mas por falarem coisas nos próprios jornais onde trabalham. O curioso é que esses casos de violação, eles muitas vezes não aparecem nos relatos sobre violações de liberdade de imprensa. E eles precisam começar a aparecer. Os meios de comunicação públicos, ou os meios de comunicação que se pretendem públicos, precisam se fortalecer além também das mídias sociais. É preciso que haja fundos independentes, é preciso que haja uma sustentabilidade política e econômica para que esses veículos possam se fortalecer perante a sociedade, e é importantíssimo que se use cada vez melhor essas mídias sociais também. Até porque é preciso que a gente também crie o hábito da audiência nos canais públicos. Os meios de comunicação públicos sofrem um preconceito, entre aspas, muito grande, por terem passado muito tempo praticamente no ostracismo. Todas essas TVs e rádios, todas do campo público, inclusive as rádios comunitárias também, precisam cada vez mais usar as mídias sociais e outras mídias também que tiverem acesso, para que o esforço de fortalecimento que vem sendo feito, ele possa também se traduzir em audiência.